Depois de ouvir que a parte interessante estava para começar, Alex lambeu o lábio inferior. Estranhamente, Graciela também estava fazendo o mesmo. Limpando a garganta, Conrad olhou para Alex por um momento antes de falar. Alex tinha um mau pressentimento sobre isso. Como a maioria de vocês está ciente da força de Alex depois de testemunhar seus duelos. Não haverá necessidade dele lutar porque você viu como ele luta. Alguns dos aventureiros parecem não gostar desta notícia. Alex não pôde deixar de suspirar. Sendo encarados por Conrad, eles rapidamente encerraram quaisquer reclamações que tivessem. De repente, Eleonora ergueu a mão, olhando para ela. Conrad perguntou. O que é? Eleonora. Nada, só estou dizendo que se eu vencer minha luta, posso lutar contra Alex. Conrad pensou por um momento antes de balançar a cabeça. Eleonora imediatamente ficou muito feliz e piscou para Alex. Este sorriu. Ele também queria trocar golpes com a garota misteriosa. Seu desejo acabara de ser atendido. Alex não poderia estar mais feliz. Conrad decidiu seguir em frente. Primeira rodada Eleonora vs Golfak. Ao ouvir quem era seu oponente, Golfak sorriu enquanto fazia um som estridente com a cabeça. Você verá como vou espancá-lo, disse Golfak com um sorriso malicioso. Eleonora nem perdeu tempo com o palhaço enquanto se dirigia para o centro do campo de treinamento, posicionando-se a uma distância razoável. Enquanto isso, vendo quão exaltado Golfak parecia estar, Conrad suspirou e aconselhou. Vou dizer isso primeiro, no final, esta é uma batalha simulada. O objetivo é examinar uns aos outros abertamente e conhecer suas habilidades. O verdadeiro teste de classificação é limpar a vila de Duli ocupada por monstros. Então, não fique muito irritado com isso. Alex, Graciela e todos os outros que estavam lá sentiram com as palavras de Conrad. Há alguma dúvida? Conrad perguntou depois de perceber que a sua mensagem foi compreendida. Ninguém disse nada, o que significa que não houve dúvida. Comece então. Conrad deu um sinal para iniciar a partida. Golfak deu um suspiro de desdém para Eleonora antes de desembainhar sua espada mágica. Do outro lado Eleonora tinha um olhar vazio enquanto também sacava uma adaga. Mesmo que Golfak estivesse insatisfeito com Eleonora e continuasse zombando dela, isso significa que ele a desprezava. Era apenas uma forma de enganá-la. Desestabilizá-la. Ah! Golfak deu um grito alto antes de chutar o chão e lançar um ataque em direção a Eleonora. Esta última se esquivou agilmente. O zombeteiro Golfak atacou de outro ângulo. Eleonora mais uma vez se esquivou com um esforço mínimo. Vendo isso, trouxe algumas lembranças ruins. Eleonora se esquivava de seus ataques como se não fossem nada. Ah! Dando outro grito, Golfak começou a atacar Eleonora da esquerda para a direita repetidamente, mas Eleonora continua se esquivando com um mínimo de movimento. Alex estava sorrindo pensando: eu sabia que essa garota não é fraca. Graciela também sorria porque sabia que Eleonora era forte, não mais forte que o irmão, mas talvez no mesmo nível. Afinal, ela havia passado 3 dias com a garota. Conrad e os outros olhavam para Eleonora com uma expressão de apreciação. Enquanto isso, Golfak estava ficando chateado enquanto a garota continuava se esquivando como um macaco ágil. Parece que a única coisa que você sabe é continuar se esquivando como um macaco. Ele tentou provocar Eleonora, mas para sua decepção, ela apenas sorriu. Você quer jogar assim? Golfak disse antes de colocar seu MP em sua nova espada mágica. Fortalecimento, ele murmurou. A lâmina brilhou em tonalidade arroxeada e cobriu o corpo de Golfak. De repente ele começou a atacar com muita força por trás de seus ataques. Ele parecia um touro, bocejando. Eleonora finalmente usou sua adaga e bloqueou o ataque sobre-humano de Golfak com tanta facilidade que deixou-o horrorizado. O quê? Golfak gritou com os olhos arregalados. Alex ergueu as sobrancelhas e não pôde deixar de sorrir. Ele começou a sentir algo, uma emoção repentina de lutar contra aquela garota. Essa garota é com certeza interessante. Você também não acha, mestre? Silveria disse depois de um longo bocejo. Alex se perguntou o que ela estava fazendo para bocejar tanto. Ela parecia cansada. Eu também acho. Balançando a cabeça, Alex respondeu antes de continuar, assistindo a partida interessante. Golfak cerrou os dentes. Por mais que pensasse nisso, ele não entendia por que um ladrão poderia rivalizar com ele em termos de força. Especialmente quando ele estava usando sua habilidade especial de espada mágica.
Fortalecimento. Essa habilidade aumentava seu poder de ataque na troca de muito MP. Balançando a cabeça diante do absurdo que Eleonora representava, Golfak decidiu terminar rapidamente as coisas antes que ficasse sem MP. Saltando para trás, ele preparou sua espada para seu próximo ataque. Ele usaria sua habilidade, barra cruzada. Colocando mais MP na espada, ele estava pronto para atacar quando de repente Eleonora, que estava na frente dele, ficou embaçada e desapareceu. Merda! Golfak xingou e apressadamente tentou parar sua habilidade. Ele estava tendo uma péssima premonição. O movimento de Eleonora lembra muito o movimento de Alex. Ele rapidamente tentou voltar atrás, porém, de repente ele ouviu a voz de Eleonora. Ela não apareceu atrás como ele esperava, mas na frente dele com a adaga pressionada contra sua garganta. Golfak engoliu em seco de medo e sentiu um arrepio na espinha ao ouvir as próximas palavras de Eleonora. Eu parei de brincar com você. Esteja ciente de que não tolerarei nenhum outro desrespeito em meus cumprimentos de agora em diante ou não serei gentil. Se esta não fosse uma batalha simulada, você já teria se tornado um cadáver frio. É bom se gabar, porém, primeiro tome cuidado com a força do seu oponente. Ela lançou-lhe um olhar mortal antes de remover a adaga de seu pescoço, porém somente depois de deixar um pequeno corte lá. As pernas de Golfak quase viraram gelatina. Ele estava tremendo. Nunca tinha ficado tão assustado na vida, havia se esquecido da humilhação de perder mesmo depois de tanto se gabar. Ele não pôde ser evitado, o olhar mortal que Eleonora lhe lançou o assustou profundamente. Naqueles olhos frios, ele se sentia como formiga, que poderia ser esmagada a qualquer momento. Sentia-se tão insignificante que quase o enlouquecia. Enquanto Golfak estava perdido em pensamentos, Eleonora partiu sem esperar que Conrad anunciasse sua vitória. Na volta ela piscou para Alex como se dissesse, você gostou do que viu? Sorrindo, Alex acenou com a cabeça, sem esconder seu desejo de batalha. Seu sangue fervia, dizendo-lhe para ir imediatamente lutar contra Eleonora. Verdade seja dita, ele ficou surpreso com a atitude dela. A habilidade de movimento dela deve ser igual à dele. Finalmente, a multidão começou a reagir. Puta merda. Ela vence tão facilmente que eu não esperava, nem todos. Na verdade, eu nunca teria pensado que essa garota de aparência simples seria tão forte. Eu me pergunto qual foi a habilidade de movimento que ela usou antes. Eu também me pergunto. Parece aquele que Roque usou. De qualquer forma, quero essa garota na minha festa. Eu também. Os ruídos após a vitória esmagadora de Eleonora não foram menores do que os que Lucien recebeu após terminar sua autoapresentação. Os aventureiros eram assim, eles mostrariam interesse em cada novato promissor que encontrassem, porque um promissor no grupo equivale a um aumento na chance de sobrevivência ao assumir uma missão perigosa, e o motivo mais importante foi com alguém como Alex, Lucien ou Eleonora, na sua festa, você estava fadada a estar no centro das atenções, a se tornar famosa. Quem não gostaria disso? Todo mundo quer ser famoso, todo aventureiro sonha com isso. Pode-se dizer que é um dos principais objetivos de ser um aventureiro. Você quer dinheiro e fama. Você quer que seu nome, o nome do seu grupo se espalhe por toda parte. Você quer deixar seus legados, sua história para as futuras gerações. É isso que significa ser aventureiro. De volta ao campo de treinamento. Eleonora não se incomodou com todo o olhar de adulação que recebia quando voltou a sentar-se, esperando sua batalha com Alex. Ela também mal podia esperar para testar as habilidades de Alex. Pensando nisso, ela não pôde deixar de sorrir. Finalmente suspirando enquanto pensava que Eleonora havia se escondido muito bem, Conrad sorriu mesmo assim. Este grupo de novatos participando do teste de classificação era promissor, com muitos monstros nele. Ele estava ansioso pelo dia em que todos se tornariam aventureiros de classificação mais alta, e quem sabe talvez eles se lembrassem que ele, Conrad, supervisionou seu primeiro teste de classificação. Balançando a cabeça, Conrad sorriu amargamente pensando, provavelmente não. Tudo bem, a primeira partida termina com a vitória de Eleonora. Vamos passar para a segunda partida. Nesta partida o Gracier vai enfrentar o Sebastian. Conrad anunciou com os olhos fixos nos dois. Os dois se levantaram e se posicionaram prontos para a batalha. O campo de treinamento é localizado no andar 0 da filial da guilda da cidade de Erika. Em frente a Gracier estava Sebastian, outro participante do teste que estava fazendo o mesmo teste de classificação. Esta foi a segunda partida.
A primeira acabava de terminar com uma vitória esmagadora de Eleonora. Olhando para os dois participantes, Conrad acenou com a cabeça antes de dar o sinal para iniciar a partida. Começar Sebastian imediatamente decidiu atacar Gracier porque era uma tática bem conhecida que quando você está lutando contra um mago, você deve atacar imediatamente para não deixá-lo ter tempo de completar um feitiço. Chutando o chão, Sebastian correu em direção a Gracier. Alex sorriu. O movimento de Sebastian poderia ter funcionado se Alexandra demorasse muito para cantar. Infelizmente, ela era mais rápida e agora que adquiriu a habilidade Chanteuse Magique, era uma dor de cabeça para lutar contra. Alex quase perdeu quando lutou com ela alguns dias atrás. No meio de sua corrida, Sebastian parou apressadamente e rolou no chão evitando a bola de fogo de Gracier, que ela havia criado instantaneamente. Que elenco instantâneo! Ela não é ruim. Os aventureiros que assistiam à partida começaram a fazer barulho depois de testemunhar Gracier lançando um feitiço de bola de fogo. Sorrindo amargamente, Sebastian não poderia apenas mudar de tática. A anterior não funcionaria de qualquer maneira porque a garota poderia lançar bola de fogo instantaneamente. Isso foi o suficiente para mantê-lo afastado. A única solução que lhe restou foi continuar atacando até Gracier ficar sem MP antes de ficar sem resistência. Suspirando, Sebastian continuou atacando, e Gracier continuou atirando bolas de fogo nele. Às vezes, Sebastian se movia tão rápido que quase conseguia se aproximar de Gracier. No entanto, ele foi forçado a recuar pelas bolas de fogo de Gracier que continuavam pairando no ar como se lhe dissessem para não chegar muito perto. Eles continuam fazendo isso. A multidão estava ficando entediada com esse impasse. Para eles mesmo que Gracier pudesse fazer Chanteuse Magique ela estava fadada a perder porque ela continua atirando apenas bolas de fogo, e logo ela ficará sem MP, e nessa hora Sebastian que tivesse mais resistência acabará com ela. Alguns deles olharam para Alex para ver o que ele estava pensando sobre a atuação da irmã dela. A multidão esperava que Gracier fosse bom como seu irmão, porém, não foi o caso. Quando aqueles aventureiros olharam para Alex, ficaram chocados com o que viram. Em vez de demonstrarem decepção pelo desempenho de sua irmã, ele estava sorrindo, até balançando a cabeça como se estivesse se divertindo com o que sua irmã estava fazendo. Eles ficaram surpresos, rapidamente se concentraram na partida em andamento e foi quando viram algo que os deixou completamente pasmos. Gracier de repente sorri enquanto murmura, vamos acabar com isso, ouça meu chamado e levante-se, eu te ordeno para florescer, dança do Lótus de Fogo. De repente, numerosos lótus de fogo começaram a se formar do chão. Estranhamente, esses lótus de fogo surgiram do local anterior onde as bolas de fogo caíram. Sentindo que seria um final ruim para ele, Sebastian chutou o chão e tentou saltar para trás o máximo que pôde para evitar a propagação do lótus de fogo. Infelizmente, a progressão do lótus de fogo foi extremamente rápida. Onde quer que uma bola de fogo anterior tivesse caído, muitos lótus de fogo floresceriam a partir daí. Não vamos esquecer que Gracier havia disparado dezenas de bolas de fogo. Sebastian foi forçado a cair no chão e ao seu redor havia vários lótus de fogo que começaram a se combinar em um grande lótus de fogo com Sebastian no meio. As folhas do lótus de fogo continuavam girando em alta velocidade como se estivesse realizando algum tipo de dança. Foi lindo. Sebastian que estava no meio não se queimou, apenas suou muito enquanto se sentia extremamente quente. Ele sabia que era Gracier sendo leniente, caso contrário ele ficaria aleijado. Sebastian não pôde deixar de sorrir com os olhos cheios de amargura. Ele foi enganado. Antes Gracier ficava atirando bolas de fogo aleatoriamente. Ele as evitava. Porém, parece que ela estava fazendo isso de propósito para realizar esse grande feitiço. Ela poderia ter finalizado ele, mas ela decidiu brincar com ele. Que cruel! Sebastian pensou, antes de levantar a mão para indicar sua rendição. A lótus de fogo desapareceu logo depois. As pernas de Sebastian ficaram moles. Ele se agachou com as roupas completamente encharcadas. Houve um longo silêncio antes que outra comoção começasse. Como eu pensei, não havia como a irmã de Alex ser fraca. Que feitiço incrível! Mesmo daqui ainda sinto o calor. Tenho pena daquele espadachim que estava no meio do lótus de fogo. De fato, aqui e ali houve muita discussão sobre o incrível feitiço de Gracier. Eleonora estava sorrindo, até ela foi pega de surpresa com esse feitiço chamativo. Enquanto isso, Conrad finalmente fechou a boca que havia mantido aberta quando o feitiço de Gracier
cobriu quase metade do campo de treinamento. Por um momento ele considerou intervir caso o feitiço saísse do controle. Felizmente, Graciela estava perfeitamente sob controle. Seu controle tinha sido tão perfeito que o chão não queimou muito. Nem Sebastian se machucou porque Conrad sabia que se Graciela quisesse, ela teria liberado todo o poder de seu feitiço e queimado tudo. Esse feitiço foi capaz de fazer isso. Balançando a cabeça, ele olhou para Graciela com um olhar de apreço e gratidão por ter se contido e anunciado. A segunda partida termina com vitória do Graciela. A propósito, belo feitiço. Obrigado, disse Graciela antes de sair do palco. Ao lado do irmão, ela sorriu como se dissesse o que você acha. Bagunçando o cabelo dela, Alex disse, bom, mas você poderia ter encerrado a partida mais cedo. Por que usar esse feitiço chamativo? Graciela sorriu e com um sorriso inocente respondeu, você não disse para fazer grande. Alex deu uma palmada na cara. Na verdade ele havia dito isso, mas não no sentido que Graciela entendeu. Ele estava sugerindo acabar rapidamente com o espadachim. Da próxima vez, explique-se melhor. Silverio repreendeu. Alex só conseguiu sorrir, ironicamente em resposta. A culpa foi dele por não explicar o suficiente. Vamos passar para a terceira partida. Lucien Couton vs Meira Leaf. A propósito, Meira, você não usará seu arco, apenas use sua magia espiritual. Bem, estamos todos curiosos para testemunhar a magia especial de sua raça. Conrad acrescentou que todos acenaram com a cabeça, até mesmo Alex estava interessado na chamada magia espiritual. Pelas informações que ele obteve, parece que você fez um contrato com o espírito dos diferentes elementos para usar sua magia. Balançando a cabeça, Meira colocou o arco no chão e deu um passo à frente. Lucien também o seguiu. Ei! Para usar magia espiritual, você não precisa de uma ferramenta de lançamento de magia. Olhando para sua bengala, Lucien chamou Meira. Ao ouvir as palavras de Lucien, Meira acenou com a cabeça com um pequeno sorriso. Sim. Porém, no meu caso não é necessário porque antes de assinar o contrato com os espíritos, primeiro faço amizade com eles. Entendo, isso é conveniente. Eu teria sido legal se tivesse nascido elfo e pudesse usar magia espiritual também. Lucien falou em tom de inveja. A maioria dos aventureiros presentes também desejava o mesmo. Graciela ficou em silêncio como se estivesse pensando em algo. Eleonora não pareceu surpresa ao ouvir falar de Spirit Magic. Enquanto isso, Alex estava perdido em pensamentos. Pelas informações que Meira acabou de dar, ele pode considerar que ela fez contrato com mais de um espírito. Era o mesmo que ela poderia usar magias diferentes. Digamos que se contratasse 3 espíritos, vento, água e terra, ela poderia usar todas essas 3 magias. Que maravilha! De volta ao presente. Preparar? Comece. Conrad deu o sinal. Ao mesmo tempo que Conrad deu o sinal, Lucien começou a entoar um feitiço enquanto apontava a bengala para Meira. Da mesma forma, Meira também invocou os espíritos com quem fez amizade. Vento, transforme-se em uma flecha invisível para perfurar meus inimigos. O encantamento de Lucien distorceu o mundo e uma flecha invisível foi criada diante de seus olhos. Flecha de vento. Ao mesmo tempo que a magia foi completada, várias flechas foram disparadas. As flechas invisíveis do feitiço dispararam em direção a Meira. No entanto, Meira já havia cantado, Espíritos do vento, protejam-me. Pelas poucas palavras que Meira falou, os espíritos do vento responderam, criando uma barreira de vento ao redor de Meira. A velocidade da flecha do vento aumentou à medida que perfuravam a barreira, tentando atravessá-la. Porém, não funcionou e depois de alguns segundos de luta, a barreira do vento venceu e as flechas do vento se quebraram. Espíritos da terra, quebrem os passos do inimigo. Assim que a barreira do vento desapareceu, Meira falou novamente. Mas em vez dos espíritos do vento, ela chamou os espíritos da terra. Era para dizer magia da terra. Oh! Isso faz 2 magias diferentes. Vento e terra. Alex pensou enquanto continuava observando a luta em andamento. Tsu! Ao ouvir o canto de Meira, Lucien imediatamente recuou. No momento seguinte, o chão onde Lucien estava afundou vários centímetros. Ao ver isso, Lucien engoliu em seco, antes de pular novamente em direção a Meira enquanto apontava sua bengala e lançava um feitiço. Água, transforme-se em um chicote que trouxe julgamento sobre meus inimigos. De acordo com seu encantamento,
A água na mão de Lucien formava um chicote. Chicote de água. Com a conclusão do feitiço, o chicote de água foi levantado e baixado. Porém, Meira evitou o ataque do chicote com um leve movimento específico dos elfos e avançou para frente, reduzindo a distância entre os dois. Lucien entrou em pânico e tentou recuar, porém não foi rápido o suficiente. Espíritos do vento, espírito da terra. Amarre-o. É? Lucien ficou surpreso com o elenco duplo de Meira, assim como a multidão. Eleonora finalmente mostrou um pouco de interesse. Embora Lucien tentasse balançar o chicote quando Meira se aproximava, ele de repente percebeu que a sujeira estava enrolada em seus pés, enquanto, ao mesmo tempo, os movimentos de seu corpo eram restringidos pelo vento. E no momento em que ele percebeu sua difícil situação e tentou fazer algo a respeito da sujeira e do vento, a figura de Meira já estava bem diante de seus olhos com a palma da mão voltada para Lucien em forma de adaga. É o bastante. A vencedora é Meira. A voz de Conrad coou pelo campo de treinamento encerrando a terceira partida. Que revelação! Magia espiritual é legal. Um aventureiro disse de repente com olhos brilhantes. Concordo. Foi uma bela partida, porém a última será mais interessante, disse outro. Todos acenaram com a cabeça, pois mal podiam esperar para ver a próxima partida. Aquele que todos os presentes estavam esperando. De repente, houve um novo espectador que decidiu participar, foi Lena. Alex não ficou surpreso com a chegada dela, ele já esperava por isso. Graciela acenou para Lena, esta respondeu com um lindo sorriso. Ela então virou a cabeça na direção de Conrad, ambos os olhos travados antes de Conrad olhar para Alex e Eleonora como se quisesse dizer-lhes para se prepararem e começarem. Alex e Eleonora se apresentaram na frente de todos. Os dois tinham sorrisos no rosto, atualmente só tinham outro nos olhos, nada mais importa, só a briga. Tendo notado o olhar de excitação, o desejo de batalha em seus olhos, Conrad só pôde sorrir e dar o sinal. Desta vez ele não proibiu ninguém de se exaltar, pois sabia que se dissesse isso, nenhum dos dois estava a ouvi-lo de qualquer maneira, então por que se preocupar? Começar. Após o sinal de Conrad, nenhum dos dois fez nenhum movimento, eles se entreolharam, lendo suas armas. Para Eleonora eram duas adagas, parecia que ela era uma portadora dupla. E naturalmente não foi Alex quem aceitou a perda, ele também preparou suas facas, porém, não usou Razor e Rapier. Em vez disso, tirou duas Blackberries, as facas de arremesso que ele desenhou após Unité de Cutlery UK 2772 Expendables Kunai. Aquele usado por legítimas no filme Os Mercenários. Com um sorriso estampado no rosto, Eleonora gritou, espero que essa luta seja divertida. Eu também espero, Alex respondeu com o mesmo sorriso. Bang. Os dois desapareceram e quando a multidão os viu contra eles já estavam um na frente do outro. Eleonora o atacou com a primeira adaga, Alex a defendeu, depois veio outro golpe, Alex a parou. Clangs. Clangs. Metal colidiu contra metal criando um grito que enviou faíscas no ar. Eles continuam se movendo em alta velocidade, trocando movimentos. Clangs. Clangs. Após uma rápida troca, eles se separaram e tomaram uma distância razoável. Ambos estavam sorrindo. De repente, Eleonora se agachou como uma chita prestes a atacar sua presa. Então ela saltou para a frente e no meio da corrida jogou uma de suas adagas em Alex. O reflexo de Alex foi rápido. Ele também jogou uma de suas Blackberry direto em adaga que chega. Parente. Ambas as lâminas se chocaram produzindo um grito e criando faíscas que voaram no ar. Enquanto isso, a figura de Eleonora ficou embaçada e desapareceu, fazendo uso de seus 6 sentidos. Alex girou e trouxe seu Black Betty restante para se defender da adaga de Eleonora. Gakin. Eu sabia que você iria acompanhar, então trouxe um presentinho para você. Eleonora disse com um sorriso largo. Alex teve um mau pressentimento ao ouvir suas palavras. De repente Eleonora ergueu a outra mão e soprou o conteúdo na cara de Alex. Tudo aconteceu tão rápido que Alex foi pego de surpresa. Ele ficou instantaneamente cego, mesmo quando tentou fechar os olhos rapidamente. Não sendo alguém que perde uma oportunidade, especialmente uma que ela mesma criou, Eleonora chutou Alex na barriga, fazendo-o cair para trás. Gá! Alex rolou no chão grunhindo de dor. Ele se levantou rapidamente. Havia sido tocado. Havia esquecido que antes de atacá-lo anteriormente, Eleonora havia se agachado. Deve ter sido nesse momento com a
Outra mão que ela pegou um pouco de areia, areia que ela usou para cegá-lo antes de chutá-lo. Agora momentaneamente cego, Alex só podia usar sua habilidade sentido divino. Então ele a usou e quando Eleonora seguiu com outro ataque, Alex deu um passo para a direita apenas o suficiente e a lâmina passou por um fio de cabelo de seu rosto. Eleonora ficou momentaneamente atordoada porque não esperava que Alex evitasse seu ataque quando cego. Rapidamente, antes que Eleonora pudesse responder com uma continuação, Alex deu um soco rápido em Eleonora no plexo solar, tirando o fôlego da garota e atordoando-a por um breve momento. Foi a vez de Eleonora grunhir de dor. Alex tentou continuar golpeando a garota, porém, Eleonora já havia se recuperado e inclinou levemente a cabeça para o lado, evitando a lâmina. Ambos rapidamente pularam para trás e se entreolharam. Agora Alex já havia recuperado a visão. De repente, Eleonora entoou. Era o mesmo canto que Lucien murmurou mais cedo, porém, a velocidade de Eleonora era rápida, quase como a de Gracier. Vento, transforme-se em uma flecha invisível para perfurar meus inimigos. Assim como o encantamento de Lucien, o encantamento de Eleonora também distorceu o mundo e uma flecha invisível foi criada diante de seus olhos. Flecha de vento. Ao mesmo tempo que a magia foi completada, várias flechas foram disparadas. As flechas invisíveis da habilidade dispararam em direção a Alex em alta velocidade. Alex chutou o chão e pulou para a esquerda rolando no chão. Ele se esquivou das flechas do vento disparadas. Ele sabia que era apenas uma distração. O ataque real de Eleonora estava prestes a acontecer, e eventualmente, ele veio, em forma de inúmeras pequenas balas de água que choveram sobre ele. Alex instantaneamente usou sua habilidade atualizada Axel, anteriormente Blink, e reapareceu em outro local. Como se esperasse isso, a figura de Eleonora ficou embaçada, porém, no meio do movimento, ela foi forçada a parar porque sentiu uma pressão repentina descer sobre ela, impedindo-a de usar sua habilidade de movimento. Alex usou sua habilidade intimidação nela. Acelerando, Alex apareceu na frente de Eleonora congelada com sua lâmina pronta para ser desferida. No entanto, ele rapidamente parou seu ataque e desviou para a direita apenas o suficiente para a lâmina passar por um fio de cabelo. Respiração de seu rosto novamente. Por mais que fios de seu cabelo tenham sido cortados no processo, chutando o chão ele pulou para trás, ainda em movimento. Alex usou uma moeda de cobre que acabara de tirar de sua caixa de itens e jogou-a na direção de Eleonora que fingiu ser congelada quando ela não estava. A moeda de cobre foi rápida demais para Eleonora evitá-la completamente, por isso ela foi atingida na axila, cerrou os dentes e pulou para trás. Mais uma vez os dois se entreolharam. Do outro lado, a multidão ficou em silêncio, observando a batalha com uma expressão acalorada. Ninguém entre os dois parecia ter vantagem. Bem, eles ainda não tinham usado sua habilidade mais forte. Aquele com habilidade poderosa venceria. De volta à batalha. Mestre, é hora de testar sua nova habilidade. Não acha? Ponto de interrogação. Silveria sugeriu de repente. O lado esquerdo do lábio de Alex puxou para cima, criando um sorriso sinistro em seu rosto enquanto ele murmurava. Eu acho que sim. Imediatamente Alex jogou a faca em sua mão para Eleonora. Esta sorriu pronta para interceptá-la. Porém, o que aconteceu a seguir deixou todo o campo de treinamento sem palavras e não apenas Eleonora. A entrada desapareceu quando Alex murmurou ao seu lado. Aceleração, sentindo um frio na espinha. Merda, estou com problemas. Eleonora praguejou e rapidamente se virou e se defendeu da faca que apareceu magicamente atrás dela. Cara! Ela não teve tempo de respirar quando ouviu a voz de Alex vindo logo atrás dela. Acho que a vitória é minha. Disse Alex com outra Black Betty pressionada contra o pescoço delicado de Eleonora. Ele tinha um sorriso, orgulhoso no rosto. Não comemorei muito rápido. Você deveria olhar para baixo, Eleonora respondeu com o mesmo sorriso. Na verdade você deveria fazer o que ela sugeriu. Suspirar. Mesmo eu não esperava isso. Essa garota é muito esperta. Silveria disse depois de suspirar. Na verdade, Alex fez o que ela sugeriu e ficou surpreso ao ver uma pequena lâmina apontada para sua virilha. Se ele avançasse 1 centímetro, a lâmina teria perfurado sua preciosa joia. Instantaneamente ele sentiu um arrepio ali embaixo, e não pôde deixar de sorrir amargamente.
O silêncio toma conta de todo o campo de treinamento. Lena sorria. Graciela olhava estupefata para seu irmão e Eleonora, que estavam tão próximos que você teria confundido eles com um abraço, se não fosse pela lâmina que Alex segurava contra o pescoço de Eleonora, enquanto a última lâmina foi direcionada para sua virilha, bastante anticlimático. Finalmente, Conrad anunciou: esta partida empatou. A comoção surgiu instantaneamente porque alguns dos aventureiros pensaram que era a vitória de Alex. Afinal, em uma luta real, Eleonora estará morta depois que sua garganta for cortada, mesmo que Alex fique gravemente ferido. No entanto, eles foram forçados a admitir que isso causaria destruição mútua porque, em uma luta real, a adaga de Eleonora seria revestida com um veneno forte que poderia matar Alex depois que a lâmina perfurasse sua virilha. Alex e Eleonora sorriram um para o outro e ambos murmuraram: da próxima vez vamos lutar usando toda a nossa força, até então vamos considerar essa luta como um empate. De fato. Ambos acenaram com a cabeça antes de voltar. Gracia correu em direção ao irmão e verificou os olhos dele. Havia um pouco de vermelho porque ainda havia um pouco de areia dentro dos olhos dele. Acalmando a irmã, os olhos de Alex se encontraram com os de Lena. Esta última sorriu e disse: uma luta muito boa. Especialmente aquele seu último movimento nos pegou desprevenidos. Sério, quantas dessas habilidades ridículas você possui? Alex apenas encolheu os ombros e perguntou: parece que no máximo amanhã partiremos em direção à montanha Zilha. Vendo que Alex não queria falar sobre suas habilidades, Lena sorriu amargamente antes de responder: na verdade, é como você disse. Bem, vou embora. Te vejo depois. Ela voltou depois de dizer isso. Alex decidiu esperar que Conrad concluísse a primeira etapa do teste de classificação, mas primeiro ele decidiu verificar a descrição de sua habilidade. Antes ele havia navegado apenas brevemente no conteúdo. Aceleração nível 1, antigo Blink atualizado, é uma habilidade que permite que você se mova instantaneamente à vontade em um determinado alcance, para se teletransportar à vontade. Alcance, 1 km. Custo, 150 MP. Fixo, tela. Este Axel não parecia diferente do Blink exceto pelo aumento no alcance e diminuição no custo de uso, embora tenha se tornado 150 mPl é fixo, ou seja, não importa o quanto o nível de habilidade aumente você usará 150 MP. Não foi ruim. No entanto, o que deixou Alex feliz foi a habilidade adicional da habilidade adicional. Esta habilidade pode ser usada em uma arma, para teletransportar uma arma dentro de um determinado alcance. Alcance, 30 metros. Custo, 500 MP por uso. Ele sabia que o alcance aumentaria à medida que o nível da habilidade aumentasse, assim como o custo diminuiria. Agora, vocês devem ter uma compreensão aproximada das habilidades um do outro. Conrad disse aos participantes do teste de classificação que estavam no campo de treinamento à sua frente. Quanto às pessoas que ouviram, algumas deram um pequeno aceno de cabeça. Outras sorriram e algumas ouviram as palavras de Conrad frustradas. Embora eu tenha dito isso muitas vezes, essas batalhas simuladas são simplesmente para vocês conhecerem os pontos fortes uns dos outros para a recaptura da aldeia ocupada pelos monstros. Você não deveria estar muito preocupado com isso. Então, a próxima decisão é quem será o líder deste partido temporário. Resmungando, Conrad olhou para os 7 rostos, um após o outro. Alguns demonstraram interesse em querer ser o líder, prenderam a respiração esperando para ver quem seria indicado, enquanto alguns não demonstraram interesse, pessoas como Meira, Graciela e Sebastião. Enquanto isso, Conrad fixou os olhos em uma certa pessoa. Ele observou aquela pessoa por um momento. Alex, você será o líder. E ele foi informado disso. O que? Alex fez uma cara de surpresa com as palavras de Conrad. Verdade seja dita, ele não era contra a ideia de se tornar um líder. Ele poderia aproveitar essa oportunidade para avaliar sua capacidade de liderança, porque ele teria um grupo no futuro, um grupo com o qual mergulharia nas masmorras. Conrad, por outro lado, acenou com a cabeça sem hesitação. Você é mais forte do que um aventureiro normal do rank D. No entanto, você não tem experiência ao interagir em grupo. Você pode achar que não há problema em fazer uma missão junto com sua irmã. No entanto, quando alguém é um aventureiro rank D, às vezes, de vez em quando, você fará uma missão junto com outro grupo. Seria ruim você não ter experiência. Aproveite esta oportunidade para aprender como interagir com os outros e como liderar, como ser um bom líder.
Enquanto Conrad apontava seu raciocínio com suas palavras, Alex só conseguiu manter o silêncio. Ele sabia que não era muito bom em lidar com outras pessoas. Não, deveria ser mais correto dizer que normalmente ele não gosta de interagir muito. Se fosse o velho ele pensaria em completar essa missão e terminaria com ela. Eu entendo, assumirei o papel de líder temporário. Alex declarou. Bom. Espero que todos vocês estejam prontos. Alex será o líder do grupo temporário até que a subjugação do monstro para o teste de classificação seja concluída. Ao ouvir as palavras de Conrad, todos assentiram. Porém, cada um deles tinha uma expressão facial diferente. Golfak bufou para demonstrar sua insatisfação, enquanto Eleonora fazia beicinho. Parecia que ela também quer essa posição. Infelizmente foi Alex quem foi escolhido. Lucien também ficou insatisfeito porque esperava ser selecionados. Apenas Gracier, Sebastian e Meira pareciam concordar com a decisão de Conrad. Conrad continuou acrescentando. Certo, então vou lhe dar os detalhes da subjugação do monstro imediatamente. Em primeiro lugar, expliquei que os monstros estão ocupando uma aldeia que destruíram, a Aldeia do Gato. Esta vila fica a cerca de 3 dias de distância desta cidade. Os monstros contra os quais você lutará são goblins e orcs liderados pelo Orc King, provavelmente. Eu vou guiar você até lá. Quer dizer, como sou o examinador, tenho que segui-lo, de qualquer maneira. Partiremos amanhã de manhã. Nos encontraremos no portão da frente ao toque do sino das 9 horas. A guilda fornecerá transporte. Alguma dúvida? Ao ouvir as palavras de Conrad, Sebastian, o espadachim, falou. Embora a guilda forneça uma carruagem para nós, e quanto a outros suprimentos. Em particular, comida e poções. Ao ouvir a pergunta de Sebastian, Conrad sorriu. Apenas a carruagem é fornecida pela guilda. Outros suprimentos necessários devem ser fornecidos para vocês. Naturalmente, os suprimentos que cada pessoa prepara serão avaliados, por isso tome cuidado. O próximo a levantar uma questão foi Alex. Se for possível, quero saber quantos monstros vamos enfrentar. Grinning Conrad respondeu: ouvi dizer que haverá pelo menos 30 monstros. Eu vejo, o mínimo é isso. Alex murmurou como se entendesse alguma coisa. Há algum problema com as palavras pelo menos? Golfak não entendeu a resposta e perguntou a Sebastian, que não pareceu surpreso. Ele voltou os olhos para Lucien e Gracia que estavam ao seu lado, igualmente perplexos. Suspirando, Alex decidiu que deveria explicar. De qualquer maneira, era um de seus deveres como líder. O fato de haver um mínimo de 30 monstros significa que provavelmente haverá mais. Isso significa que existe a possibilidade de haver 40 ou até 100 monstros ocupando a vila. A explicação de Alex, Conrad lançou um olhar apreciativo. Ele ficou satisfeito com sua resposta. Acho que ele será um líder decente. Ele pensou. Gracier pareceu finalmente entender enquanto Golfak e Lucien ficaram assustados com essas palavras. No entanto, surpreendentemente foi Meira quem falou em seguida, tentando tranquilizar os dois. Dito isto, como esta missão foi selecionada para o teste de classificação da guilda, provavelmente não haverá um número irracional. Com essas palavras, as duas pessoas deram um grande suspiro de alívio. No entanto, Conrad falou novamente com um sorriso desagradável. Embora este seja certamente um teste de guilda, a segurança não é garantida. Você morrerá se baixar a guarda. Agora, alguma outra pergunta? Para a pergunta de Conrad, houve um silêncio antes de Alex perguntar de repente. Conrad, quero saber sobre a recompensa por completar este pedido. Conrad ficou surpreso, olhou para Alex com olhos de elogio. Eleonora também acenou com a cabeça. Ela gostou da pergunta de Alex, a mesma coisa com Meira. Apenas Golfak e Lucien pareciam um pouco perdidos. É bom que você tenha feito essa pergunta. Achei que você não iria perguntar. Caso contrário, teria sido um demérito para você como líder, mesmo que temporariamente. Conrad disse antes de acrescentar, embora pareça uma questão pequena, pergunta de Alex, existe a possibilidade de entrar em uma disputa com o cliente se as recompensas não forem acordadas primeiro. Bem, embora você não precise se preocupar com isso se aceitar uma solicitação do quadro de solicitações da guilda, acima do nível D, ocasionalmente poderá ser solicitado que você faça uma solicitação sem passar pela guilda. Em casos como esse, você deve perguntar antecipadamente sobre a recompensa. Não se esqueça do que eu disse. A propósito,
A recompensa pelo teste desta vez é de 5 moedas de prata por pessoa. Compraremos os materiais dos monstros com um desconto de 4%. Então no caso, você matou muitos monstros. Além das 5 moedas de prata pela conclusão, você ganhará muito dinheiro. Todos assentiram, satisfeitos com as palavras de Conrad. Enquanto isso, Alex estava pensando: se fosse assim, então significa que a missão não seria fácil. Eles também teriam que limpar uma vila ocupada por 100 monstros. Observando Alex perdido em pensamentos, Conrad sabia o que estava pensando. Não pôde deixar de sorrir. Outros ficaram enredados ao ouvir a recompensa, esquecendo de analisar suas palavras, o que esse tipo de recompensa acarreta. Balançando a cabeça, Conrad anunciou: agora, vamos deixar assim por hoje. Embora eu tenha dito isso antes, porque partiremos ao sinal das 9 horas, quero que todos estejam lá com seus pertences preparados. Com suas palavras como sinal, todos saíram respectivamente. Amanhã seria o dia em que partiriam em direção à antiga vila de Gracier, sua terra natal, a aldeia de Gato.